Gravando. Maravilha. Eita glória. Aleluia. É só você, graças a Deus. Pronto, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, o Senhor tomou providência aí e funcionou e deu certo. A gente já percorreu todo esse trajeto aqui, ó. Já falamos acerca desse texto maravilhoso aqui do Evangelho de Mateus 25, 1 ao 13, onde fala acerca das 10 virgens, sendo 5 prudentes e 5 loucas. E a gente aproveitou esse texto para falar acerca da iminência, tá? A iminência é aquela característica na qual Cristo está às portas, está quase a buscar a sua igreja, a qualquer momento. Então isso é iminência, a iminência da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele está a qualquer momento para buscar a sua noiva. Então nós vimos aí que quando ouve-se a voz, aí vem o esposo sair ao encontro, somente 5 das 10 tinham azeite, mesmo as 10 estando adormecidas, 5 tinham azeite e puderam então encontrar o caminho. Então isso é um referencial acerca de qual postura nós devemos ter. Nós devemos ter sempre a presença do Espírito Santo de Deus, ter azeite, para que quando o Senhor chamar, nós possamos atender ao seu chamado, atender a sua voz, tá? Então a gente falou acerca do mundo dos mortos, porque escatologia não é apenas falando acerca de doutrinas e teologia, mas falando acerca da nossa vida. Então existe a chamada escatologia pessoal. Então a gente passou por esses textos que falam acerca dos referenciais bíblicos ao longo da vida, né? Falou acerca do pecado, o mal e a sua origem, a queda no Éden, o pecado original, consequência da queda, o pecado entra na humanidade, a morte, os condenados, acerca da salvação, o plano de salvação em Cristo, destino dos salvos, salvação e glorificação. A gente passou por aqui, ó, esse estudo acerca do mundo dos mortos, né? Acerca da palavra inferno, a tradução, Hades, Seol, Hades do grego, Seol do hebraico, Keber para a sepultura, e acerca da situação dos mortos no além, né? Quando a gente vê o referencial que Cristo deu naquela narrativa acerca de Lázaro, do rico e Lázaro, né? Então a gente tem ali esse referencial já. Então a gente passou por isso aqui, a gente vai seguir adiante agora. Já falamos acerca de arrebatamento, que são 2 etapas de um mesmo evento. O arrebatamento é a volta do Senhor Jesus Cristo, que caracteriza-se como um evento. O Senhor Jesus Cristo não voltará 2 vezes, Ele voltará uma vez. Só que Ele voltará uma vez em 2 etapas. Na primeira, nós é que vamos até Ele. A igreja é arrancada da terra, tá certo? A igreja é tirada com violência. Tanto que Paulo diz: qual é o período, qual é o tempo de acontecimento do arpádio, da arrancada da igreja? É em 1 átomos. E isso caracteriza-se como um abrir e fechar de olhos, piscar. Então existem características peculiares para cada etapa. No arpádio, no arrebatamento, quando a igreja é arrancada, é num abrir e fechar de olhos. Na parousia, ou na vinda gloriosa, todos os olhos verão aquele a quem crucificaram. Veja que é uma outra estrutura. Na primeira, ninguém verá. Todos serão pegos de surpresa. Inclusive os que serão arrebatados serão pegos de surpresa nos seus afazeres, no seu dia a dia, e serão arrancados com força. Arrancados com força. Na segunda etapa do mesmo evento, a volta de Cristo, será uma vinda gloriosa na qual todos verão, tá certo? E a igreja virá juntamente com Cristo para salvar Israel, que estará em aflição, estará sendo quase que dizimado, somente um resto deles que permanecerá. Veja que
contrasta com a situação geopolítica da atualidade. Qual é a situação geopolítica da atualidade? Nós temos visto uma iniciativa militar, tá certo? Inclusive nós temos visto já o desenrolar do que podemos acreditar ser a Terceira Guerra Mundial, porque a guerra não começa, todo mundo, agora estamos na Terceira Guerra Mundial, e anuncia no Facebook. Não, a coisa vai escalando, a coisa vai desenvolvendo. Então o conflito Rússia-Ucrânia, que não se resolve, que se estende, nações apoiando a Ucrânia, a Rússia sendo apoiada também por China, o Irã também fazia parte dessa coalizão, e aí isso se estende, daqui a pouco outro conflito histórico, e aí situações de animosidade com o Irã, e agora a iniciativa do Irã tentando atacar Israel, e os Estados Unidos entra, aliado de Israel, e causa agora essa destruição no Irã, mata o Ayatollah, que é um líder teocrático, né? Era uma teocracia aquilo ali. Então era um líder religioso que mandava tudo, que dominava tudo, é uma teocracia. Ele vai e mata o líder deles, causa uma instabilidade. Agora também anunciam que estão destruindo bases de enriquecimento de urânio para a produção de bombas nucleares. Então isso causa desestabilização ali. Só que isso causará revide, porque você tem outras nações que eram aliados deles e que também vão querer ter poder na área, ter influência, não perder área, não perder sua influência na região. China, por exemplo, que está se preparando. E aí você olha, por exemplo, para a situação geográfica de Rússia e China, e você percebe que no Apocalipse fala que secará o rio Eufrates e o Tigres para que as tropas passem, tá certo, pelo leito seco e cerquem a cidade. E olhando geograficamente, você verá que a China está ao oriente, o Eufrates e o Tigre, e a Rússia está ao norte. E eles dois constituem os dois maiores países comunistas do mundo, tá certo? E constituem o maior exército do mundo. E quando houver um deslocamento de tropas, será por aquele leito seco que eles passarão. Então você tem toda uma concatenação de fatos bíblicos sendo cada vez ponto a ponto acontecendo diante de nós. Então nós estamos aí para adentrar aquilo que podemos chamar de guerra de Gog e Magog, tá certo? Que é a primeira indicação dela é em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, que trata acerca desse revide contra essa iniciativa forte dos Estados Unidos e Israel de atacar o Irã, de dominar a região, de tentar estabelecer sua hegemonia ali na região. E quando vier esse revide será exatamente a caracterização da guerra de Gog e Magog, tá certo? Da grande guerra na qual esses países se unirão contra Israel. Virá aquele que estabelecerá a chamada falsa paz, e isso será consequência da abertura do primeiro selo, o livro selado com 7 selos, que libera o primeiro cavalo branco, cujo cavaleiro tem um arco e uma flecha, tá certo? E sai vitorioso para vencer. Você precisa tomar a simbologia e compará-la, porque a Bíblia se interpreta com a Bíblia, como Paulo disse, interpretando coisas espirituais com coisas espirituais. Em momento algum é dito que Cristo porta arco e flecha. Em momento algum tem essas características para com ele. Então é um erro interpretar o primeiro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo branco, que porta arco e flecha, como Cristo. Cristo é aquele que abre o selo dentro da cena, o único que pode tomar o livro e destacar os selos, e abrir os selos, quebrar os selos. Os selos eram de cera, então tinha um livro enrolado, papel enrolado, aí pinga a cera aqui, ó. Aí a cera secou, lacrou, 7, aí ele quebra o primeiro, sai o cavaleiro branco, porta, arco e flecha. Qual é o único personagem da Bíblia de grande relevância que a gente viu portar arco e flecha? Gênesis, Nimrod, o primeiro grande líder que vai incentivar uma rebelião contra Deus, para não cumprir a ordem de Deus de se espalhar pela terra. Eles constituem a Babel, e a Babel estava num viés tão forte, tão unificado, tão unido, que Deus disse:
estão dedicados a essa obra e ninguém poderá deter. Tá certo? E aí o Senhor mesmo desce para impedir a continuação de Babel. De tal modo eles estavam engajados naquele propósito. Construir uma torre cujo cume toca o céu. O que significa? Não é que eles vão com argamassa e com materiais que tinham atravessar a atmosfera. É que eles iam constituir a sua própria religião. Toca o céu nesse sentido. No sentido, por exemplo, que tem um zigurate, que é um templo muito presente na Mesopotâmia, Babilônia, Assíria, tá certo? Suméria. Era um templo feito de uma pirâmide de escadas. Aí lá em cima o altar. E aí o sumo sacerdote subia e ofertava aos deuses. E ali ele estabelecia uma espécie de uma dominação no mundo espiritual. Então ele tinha controle, ele supostamente controlava o mundo espiritual através daqueles sacrifícios. Então a Babel é isso. A Babel é uma religião do homem, do qual o homem estabelece seu poder, estabelece seu meio de dominação sobre o espiritual, tá certo? Sobre a natureza. E quando Deus olha para essa ação e vê eles todos engajados no mesmo propósito, Deus mesmo, por amor à humanidade, desce e confunde as línguas. Causa a confusão e espalha eles pela face da terra. Então esse foi o primeiro ato global, o primeiro ato universal de Deus em prol de desmantelar um plano do inimigo para aprisionar toda a humanidade. E essa situação de Babel, causada por Deus desfez ela no Pentecostes. Na Babel Deus confundiu, no Pentecostes Deus capacitou, porque eles falavam em línguas e aqueles que os ouviam falar nas suas próprias línguas. O mesmo Deus que fez a confusão em Babel desfez em Pentecostes. Você vê o poder que o Senhor tem, o domínio que Ele tem sobre todas as ações, todas as situações. E o inimigo tem trabalhado para desfazer a confusão de Babel. Através do quê? Através da tecnologia. Então, mesmo se você ouve um discurso de uma pessoa em chinês, você tem como simultaneamente traduzir para a sua língua. Tá certo? No Instagram tem uma ferramenta, você vê lá o texto em hebraico, árabe, grego, inglês, espanhol. Embaixo tem escrito traduzir. Você clica lá e lê na sua própria língua. A Babel sendo desfeita através da tecnologia, para o estabelecimento do quê? De uma dominação mundial. Eu não sei se vocês já perceberam, mas não vão existir mais guerras como antigamente, onde havia um deslocamento de exército com tropas, com armas, com fuzis, com tanques, com bombas, com granadas, com minas. Acabou. Os Estados Unidos, a quilômetros e quilômetros de distância, na América, mandou um ataque aéreo com drones para, primeiro, desmantelar o sistema de radar, depois outros drones para desmantelar sistemas de contra-ataque, depois aviões altamente capacitados com alta tecnologia e aviões de reabastecimento, para que eles invadissem todo o território iraniano e realizassem lá a sua missão, que foi matar um líder e desmantelar todo o sistema de armamento nucleares que haviam ali, estavam sendo produzidos no Irã. As guerras agora são tecnológicas, elas não são mais guerras de contato físico, de disputa física. E o que isso nos diz? Você vê hoje isso sendo usado pelos Estados Unidos. Mas quem disse que isso é para os Estados Unidos? Quem disse que isso ficará sempre na mão dos Estados Unidos? Tudo isso é um laboratório. Tudo isso é um laboratório. É um laboratório para que a qualquer momento, quando o primeiro selo for aberto e o cavaleiro branco surgir e o novo Nimrod assumir o poder e centralizar todo o governo humano, como ele já fez em Babel, ele tenha todas as ferramentas de que necessita. O dinheiro físico sumiu, só dinheiro digital. O dinheiro digital será controlado de forma extraordinária. Haverá um sinal que será colocado sobre a mão ou sobre a testa. Só compra,
Só vende, só negocia quem tiver o sinal. Quem não aceitar o sinal será tido como alguém subversivo, alguém rebelde, e será logo preso, trancafiado, perseguido, morto, martirizado, como dirá o quinto selo. Então nós estamos vendo tudo isso se constituir diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem é alienado. Eu não estou falando de teoria da conspiração, estou falando do jornal, da noite. Eu estou falando do nosso dia a dia, estou falando da nossa vida cotidiana. Então assim, eu não sei quanto tempo nós temos aqui. Sinceramente, eu não sei se eu vou ver minhas filhas crescer. Porque a qualquer momento o Senhor vai tirar a sua igreja da terra. Está tudo pronto, está tudo ao nosso redor, se constituindo tal como a palavra de Deus anunciou. Então assim, se você entende que é tempo de clamar, é agora. Se você entende que é tempo de evangelizar, é agora. Se você entende que é tempo de se reconciliar, é agora. Como Cristo falou, reconcilia-te com o teu inimigo quando está no caminho, para que quando chegar diante do juiz, não vai dar mais tempo. Então é o momento agora, é já, porque tudo está pronto ao nosso redor. E aí, olhando para essa estrutura, a gente chega nisso aqui. O que é isso aqui? A 70ª semana de Daniel, tá? É o texto profético acerca da 70ª semana de Daniel. Por que esse texto é tão importante? Porque esse texto, ele é praticamente um manual. Ele é praticamente um manual da nossa situação, um manual da nossa realidade, do que estamos vivenciando. Veja, Daniel 9:24. Depois eu vou ler ele um pouco mais estendido, mas principalmente aqui. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, a saber, a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Essa profecia, veja só, qual é o contexto dela? O contexto da profecia da 70ª semana de Daniel, qual é? Veja, Israel caiu diante da Babilônia. Ok, Israel caiu diante da Babilônia. A Babilônia levou Judá em cativeiro. Sim, só que antes de Judá ser levado em cativeiro, houve uma profecia. De quem? Jeremias. Quem era Jeremias? Exatamente o profeta que Deus usou para falar do cativeiro. E Jeremias, que apanhou muito no seu ministério, o ministério de Jeremias não é para qualquer um, porque até Jeremias disse: eu me sinto enganado pelo Senhor, de tal gravidade do que ele vivia, que ele passava. Jeremias foi quem Deus usou para falar acerca do cativeiro. Ele disse: vocês vão para o cativeiro, vocês vão ter casa, vocês vão plantar, vão colher, vão viver, vocês vão ficar, vocês não vão ser tratados como lixo, vocês vão ser instalados lá e vão viver, vão prosperar lá no cativeiro, tá certo? Vocês vão para o cativeiro, mas tem uma coisa: depois de 70 anos vocês vão voltar. E aí ele, como um ato profético, que isso é um ato profético, o ato profético é aquela situação na qual o profeta está tão comprometido com a sua profecia, que Deus usa o profeta para exemplificar a profecia. O que Jeremias faz? Ele compra um terreno. Onde é esse terreno, Jeremias? Onde os babilônios estão passando carro, estão arrebentando, estão quebrando, estão queimando, estão revirando, estão fazendo tudo. Jeremias compra um terreno. Compra um terreno. E aí chama testemunhas lá no documento. Como é que eram as garantias na época? 2 documentos especificando: terreno tal, lugar tal, proprietário tal, vendeu para fulano. Pronto, 2 documentos. Um documento fecha, lacra e guarda em um lugar seguro, um lugar que você sabe que vai permanecer lá, fechado. Outro documento aberto com você, aí você vai embora. Depois que você fizer o que você fez, se você voltar, aí você volta, chama os juízes e diz: no lugar tal está depositado o documento fechado, que prova que isso aqui é verdadeiro. Aí eles vão lá
vão pegar o documento lacrado, vão quebrar o selo e vão abrir. Se bater com o seu, sua alegação é verdadeira. Aí você recebe aquele terreno, ele é seu. Tá certo? Jeremias faz isso em relação ao terreno, ele compra o terreno. Para provar o quê? É tão verdade que vocês vão voltar para cá que eu já estou garantindo o meu pedaço. Garantindo o meu terreno aqui. Óbvio que isso é um ato profético, ele não vai estar vivo. Ele vai morrer. Ele vai ser levado para o Egito, depois vai morrer lá. Mas está aí o ato profético. Isso fica guardado. E aí vão para o cativeiro. Dali eles são arrancados e levados para a Mesopotâmia. Vivem lá, plantam, colhem. Babilônia depois vai cair para a Pérsia, que é o Irã, cujo líder foi morto, né? Então, vai haver uma situação, ainda na Babilônia, em que um jovem, na época era jovem ainda, vai estar na corte, vai viver lá, vai crescer lá, vai servir a Deus lá, e chegado a um certo momento, consultando os livros, consultando os pergaminhos dos profetas, ele se deparará com a profecia de Jeremias. E aí vai começar uma batalha espiritual pelo quê? Para que o povo esteja pronto para o recebimento, o cumprimento da profecia. Que a profecia vai se cumprir, para ele não tem, não resta dúvidas. O problema é, nós estamos prontos para o cumprimento dela, então ele vai começar uma batalha espiritual por isso, para que o povo esteja pronto para o cumprimento da profecia, o retorno para Israel, depois dos 70 anos de cativeiro. Então Daniel começa uma batalha em oração, em consagração. E essa batalha espiritual de Daniel desloca uma situação no mundo espiritual, no qual Deus, olhando para Daniel e olhando para todo o quadro da história, ele vai trazer para Daniel não a resposta do que ele está pedindo, ele vai trazer para Daniel uma revelação que não tem precedente. E não tem precedente na história. Tá certo? Então Deus desloca o anjo. Vai lá entregar a revelação para Daniel. O anjo Gabriel. O anjo Gabriel encontrará resistência. De quem? Dos principados do ar, príncipe da Pérsia. Tá certo? E resistirá à sua passagem. Territoriais, exatamente. São entidades demoníacas de alta patente que estão na coordenação dos seus planos sobre nações. E aí vem hierarquicamente descendo até as potestades que atuam junto ao povo. Mas você tem toda uma hierarquia que está trabalhando pela destruição das pessoas, pela destruição de cidades, pela destruição de estados, pela destruição de nações, e por aí vai. Então você tem essa entidade que resiste. O que isso nos diz? Nos diz que existe uma guerra no mundo espiritual. Como você vai lidar com isso, aí é problema seu. Se você acredita, se você não acredita. Eu não estou falando opinião, estou falando mito. Estou falando da palavra de Deus. Então, se você respeita a palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso. Existem guerras travadas no mundo espiritual, onde Deus quer trazer a você certas revelações, mas existe resistência devido à magnitude da revelação. E aí Deus permite tal situação para quê? Para o meu entendimento, para o meu alerta, para que eu veja a importância daquilo que está acontecendo. E aí Deus manda quem? Miguel. Aí Miguel, príncipe dos anjos, arcanjo. O arcanjo Miguel virá agora estabelecer essa resistência, tá certo? Estabelecer agora essa superação, essa força maligna e disponibilizar o caminho para Gabriel. Gabriel chega a Daniel. Quando Gabriel chega a Daniel, o nível da revelação é tão alto, é tão intenso, que isso causa uma perturbação nervosa em Daniel. Daniel cai doente. Daniel fica adoentado por causa do nível da revelação. E aí, quando Daniel, recuperado, ele começa a dar lugar ao Espírito de Deus, trazer essa revelação, essa mensagem, ele nos dará então o texto e legará para nós essa revelação escrita, há 70 semanas, tá? O que é 70 semanas? O que é esse negócio? Veja só, veja só, semanas, tá? Que a gente, ao ouvir a palavra semana,
já pensa logo em 7 dias, tá? Do que estamos falando aí? Estamos falando de grupos de 7. Então, como semana para nós, o tradutor, ao fazer essa opção, ele está mencionando esse grupo de 7, recorrendo ao texto original, você terá a palavra Shavua. Shavua é grupo de 7. Pode ser 7 horas, 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 séculos, 7 mil anos. Shavua é um grupo de 7, tá? Então esse Shavua que ele aborda aí será organizado a partir da descrição. 70 semanas, tá? Porque ele pega a terminologia de semana, utilizando, né, o grupo de 7, e trará agora o desenvolvimento disso, não somente com dias de semana, mas sim com anos. Então são semanas de anos, tá? Então isso dará uma totalidade que a gente vai analisar aqui, a totalidade de tempo que isso desenrolará, essas tais semanas de anos. Essas semanas de anos serão agrupadas da seguinte maneira: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Essa é a profecia. Você terá 7 semanas de anos. Depois você terá 62 semanas de anos, tá? E você terá a última semana de anos. Você terá essa organização para a profecia das semanas. O primeiro grupo, 7 semanas de anos, totalizará 49 anos. 49 anos. O segundo grupo, que é 62 semanas de anos, totalizará 434 anos. Tá? 434 anos. E isso dará então, no final, a sobra que é o último período, a última semana. A última semana, conforme a gente vai ver em Apocalipse, será dividida ao meio. Será dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio é a chamada falsa paz, na qual o governo do anticristo se estabelecerá sobre a terra. E 3 anos e meio finais será a chamada ira do cordeiro, na qual as sentenças divinas cairão sobre o governo que se estabeleceu aqui. Tá certo? Para o período da ira do cordeiro, você terá já a eliminação até dos mártires, daqueles que ficarem do arrebatamento, aqueles que ficarem e não negarem a Cristo mesmo durante o período de grande tribulação. Mas durante esse período que Daniel vai descrever, a gente vai ver melhor quando ler o próprio texto de Daniel. Durante esse período, o primeiro período, que é o de 49 anos, contando a partir do retorno. Então, quando eles retornam do cativeiro, não é mais Babilônia, é Pérsia, eles retornarão do cativeiro e começarão as obras: reconstrução do templo, reconstrução das muralhas e reconstrução da cidade, de modo geral. Quando começa a reconstrução do templo, passa a contar a primeira semana de ano. Você terá 49 anos até a reconstrução do templo, tá certo? O estabelecimento aí do segundo templo. Passado isso, você terá o segundo grupo. Então você terá as primeiras 7 semanas, depois das 62 semanas. As 62 semanas, partindo da reconstrução do templo e avançando na história, você terá o final do Império Persa, o início do Império Macedônico, que também foi profetizado por Daniel, o final do Império Macedônico e o início do Império Romano. Tá? Então, ao final do grupo de 7 mais 62 semanas, que totaliza 69 semanas de anos, você terá exatamente a época em que Cristo veio à Terra e Cristo será morto, conforme anunciado na própria profecia. 70 semanas são decretadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, o cumprimento dessa profecia de Daniel, que a gente vai ver mais especificamente, é exatamente a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a expiação. Esse é o expiar da iniquidade. Esse é o trazer justiça e selar a visão e a profecia. É a morte de Cristo Jesus prevista por Daniel na profecia da 70ª semana. Tá? A profecia da 70ª semana. Então, desde a reconstrução do templo até a morte de Cristo na cruz do Calvário, totaliza 69 semanas.
69 semanas. Depois das 69 semanas, acontece algo que na escatologia pré-milenista, dispensacionalista, é chamado de hiato profético, ou parêntese profética. Parêntese profética. O que é o parêntese profético? Essa parte vermelha ali. Parêntese profético. O parêntese profético é o período de tempo que está entre as 69 semanas que se cumpriram na crucificação de Cristo e a última semana, que se dará após o arrebatamento da igreja. A última semana de Daniel, que está para se cumprir a qualquer momento. 70ª semana. Tá? Entre a 69 e a 70ª existe um parêntese. Existe um hiato de tempo, um parêntese profético. Tá? Esse parêntese profético é chamado tempo da graça. Tempo da graça, o tempo da igreja. Veja, por que é um parêntese? O que é um parêntese dentro de uma estrutura textual? Você está escrevendo. Daqui a pouco você vai inserir uma informação que vai te ajudar a entender o texto, mas que ela não está necessariamente ligada ao texto. Ela é um acréscimo. Tá? Aí você faz o que? Parêntese. Aí escreve, fecha o parêntese e continua o texto. Entendeu? Então, veja só. Daniel é do Antigo Testamento. Daniel estava falando sobre Israel. Tá? As 70 semanas, elas estão muito relacionadas a Israel, aos israelitas. Tá? Então, quando você tem o cumprimento das 69 semanas, na época da crucificação de Cristo, você terá uma virada histórica. Você terá uma virada de dispensação. Tá certo? Como é que Paulo chama a igreja? Vamos lá, vamos virando. Acorda aí. Como é que Paulo chama a igreja? Pelo amor de Deus. Corpo de Cristo. Chama a igreja de Corpo de Cristo. Tem uma árvore aí que ele chama a igreja. Figueira. Figueira é Israel. Figueira. Jambuzeiro. Bravo. Enxertado. Por que enxertado? Por quê? Enxertado. O que é um enxerto? Você. Isso. Não é a árvore original. O que aconteceu com a árvore original? Caiu. Cortou. Foi cortado. Aí você pôs um enxerto. Por que ele é um enxerto? Ele não é da árvore original. Entendeu? A igreja não é a árvore original. A igreja é enxerto. Presta atenção, olha, presta atenção, ouve total atenção. Veio para o que era Seus. mas os seus não, Receberam. mas a todos quantos Receberam. foram dado poder, Se tornaram filhos de Deus. Quem era para estar dando essa aula aqui era um judeu. Aí foi o egípcio. Quem era para estar pastoreando aqui era um judeu. Quem era para estar evangelizando aqui era um judeu. E eles foram chamados. Aí os gentios. Era para eles alcançarem o mundo inteiro. Era para eles irem pelo mundo. Era para eles estarem fazendo isso aqui. Aí veio para os judeus. Aí o judeu não recebeu. Ele veio para os judeus para mandá-los para o mundo, evangelizar o mundo. Eles não receberam. O que aconteceu com eles? Cortou. Enxertou quem? A igreja. Aí os gentios. Aí Paulo fala: não há grego, servo, livre, cita, bárbaro. O que é cita? Era o povo mais violento que havia na época. Ninguém queria negócio com citas. Era gente de má índole. Bárbaro, grego, ele chama todo mundo que não é grego de bárbaro, ou seja, ignorante. Então, gentil, os romanos chamavam os outros de gentil. Gente sem classe, gentis, gentes qualquer, quaisquer. Paulo disse: não há grego, romano, gentil, bárbaro, cita, servo, livre, homem, mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Então veja, a igreja, ela faz isso com o mundo. Ela tira toda aquela classe privilegiada que era através da circuncisão e ela chama todos em Cristo Jesus. A história da igreja é enxerto, tá certo? A igreja é um parêntese, é um parêntese da narrativa, é o chamado parêntese profético. A graça é um parêntese profético, tá certo? Qual é o limite do tempo da igreja? Não sabemos. É um parêntese. Enquanto Jesus permitir
vai o tempo da graça, até a hora que ele, fechou o parênteses. Aí o que volta a narrativa? A ser projeto da semana. É por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo, né? Que ele tinha dupla cidadania. Dupla. E ele vai ser o apóstolo dos gentios. E vindo, Paulo era fariseu, perseguidor de cristão. E ele faz dele o apóstolo dos gentios. Pode falar, Evangelho. Pode falar, Zé. Porque a Bíblia fala, né, que a igreja é o povo, é por isso que a igreja é o povo, né? Isso mesmo, exatamente. Dessa característica. Então a igreja, veja, esse negócio de país profético é tão grave, que João Batista se atrapalhou com isso aqui. João Batista, como eu falei na outra aula, João Batista é um personagem do Antigo Testamento. Ele não é do Novo, tá certo? João Batista, ele vem anunciar aquilo que todos os profetas anunciaram no Antigo Testamento, o grande e terrível dia do Senhor. Isso é escatologia do Antigo Testamento. O grande e terrível dia do Senhor. O que os personagens do Antigo Testamento veem? O juízo de Deus. É isso que eles veem, juízo de Deus. Tá? João Batista disse: ele é o machado posto à raiz das árvores. Todo aquele que for trigo será juntado no celeiro. Todo aquele que for palha será queimado no fogo. É isso que ele diz. Eis que vem um que é maior do que eu. Tá certo? A quem não sou digno de desatar as sandálias. A este ouvi. Aí quando Jesus aparece e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí ele transfere o ministério para Cristo. Ele fica por ali até que é encarcerado. E aí Salomé faz aquela dança. Foi Salomé? Agora eu esqueci. Foi a filha de Herodes, né? A filha de Herodes fez aquela dança. É a filha de Herodes, não é Salomé? Não foi, é verdade, foi a filha de Herodes. E aí Herodes promete dar até metade do reino. A mãe dela vai no filho dela, cabeça de João Batista. E aí, só que antes disso, o que João Batista fez? Isso aí, para ele perder a cabeça. Veja, ele está preso. Ele chama os discípulos dele. E ele manda até Cristo perguntando o quê? És tu o Messias? Ou esperamos por outro? Exatamente. Quando João Batista faz uma pergunta dessa, o que está passando na cabeça dele? Ele está olhando para o ministério de Cristo e não está entendendo da perspectiva de alguém do Antigo Testamento. Porque na concepção de João Batista já era para estar caindo fogo, já era para estar tendo juízo, já era para o Messias estar sendo exaltado e está sendo colocado como um líder de todo mundo. Na cabeça de João Batista as coisas já deviam estar acontecendo. Aí ele manda perguntar com toda sinceridade: és tu o Messias? Ou vai vir outro? Ou tem dois Messias, um sacrificial e outro Davi, que vai reinar? Porque tinha essa perspectiva. Alguns entendiam que havia um Messias que viria para sacrificar e outro Messias que viria para reinar. Então pode ser que ele esteja perguntando isso. Tá? Qual é a resposta de Jesus? Dá um passeio pelos caras que cegos veem, coxos andam, leprosos são limpos, né? E a todos é anunciado. Aí ele manda um recado direto para João Batista. E bem-aventurado quem não se escandaliza em mim. O que ele está dizendo para João Batista? Paulo, você já fez sua parte. Fique em paz. Agora é comigo. Por quê? Porque o que ele está abrindo, os profetas do Antigo Testamento não viram. Eles não entenderiam isso aqui. Eles não entenderiam o tempo da igreja. Eles não tiveram nem 1% do privilégio que nós temos hoje, de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Está certo? Então, Cristo estava abrindo um novo tempo, o tempo da igreja. Por isso que Jesus fala que nascido de mulher, né, não teve alguém igual João. Mas João, no caso, ele é chamado dentro do nascido de mulher, não teve um de mulher. Exatamente. Quer dizer, aquele que é menor do que ele, que será no reino. Até o menor do reino dos céus é maior do que ele. É verdade. Ele está apontando já para os gentios. Isso, exatamente.
Maravilhoso. Essa visão, né? Maravilhoso, exatamente. Então, veja, o tempo da igreja chama-se parênteses profético, por causa disso, tá? Ou hiato profético, por causa disso aí. Porque o tempo da igreja, a igreja é como um enxerto. Por isso que nós adotamos uma teologia dispensacional. Dispensações. Existiu a dispensação de Israel. Ele está suspensa, aguardando o seu cumprimento, não acabou ainda. Abriu outra dispensação, chamada dispensação da igreja, que vai se estender até o arrebatamento. Quando arrebatar a igreja, aí vai dar sequência ao final da dispensação do tempo de Israel, do tempo da lei, a 70ª semana. A 70ª semana é a conclusão daquilo que começou a ser profetizado por Daniel e que está suspenso, aguardando o cumprimento, tá certo? Acredita-se que uma das grandes cartadas do anticristo para dar início a todo esse desenrolar histórico, principalmente com relação a Israel, a dominação de Israel, o seu estabelecimento sobre Israel, é o templo. Deixa eu ver se tem uma imagem que ele passa aqui. Cadê? Tá bom, já tá. Aqui, ó. Esse aqui estava perto, né? Tá. O templo que está em Jerusalém. Olha o templo aí. O templo que está em Jerusalém. Veja só. Quando a igreja for arrebatada e o primeiro selo for aberto e o anticristo for liberado, o anticristo, conforme apontado por Daniel e conforme apontado por João, estabelecerá um relacionamento com Israel, tá? Ele reestabelecerá o templo que foi destruído, tá? O templo que foi construído na época de Salomão, foi aprovado por Deus, que foi destruído na época da Babilônia, que foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, que foi destruído de novo na época dos romanos, tá? Os romanos invadiram ali e destruíram o templo, e está todo esse período sem o templo que foi construído por Salomão. E em cima do terreno onde estava o templo está isso aí. O que é isso? Isso é o chamado Domo da Rocha, tá? Ao lado disso aí está a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita preta, está a mesquita de Al-Aqsa, tá? E esse é o chamado Domo da Rocha. O que é o Domo da Rocha? É um santuário, não é uma mesquita. Ele é um santuário. O que tem dentro disso aí? Tem uma pedra, uma rocha, onde acredita-se que Maomé tenha ascendido aos céus a partir dela, tá? Então ela é sagrada para o mundo islâmico, é um lugar sagrado para o mundo islâmico, tá? Lembrando-se que Israel é o tamanho de um ovo, ele é menor do que Sergipe, e ele está cercado de países árabes, tá? Ali você tem países árabes. Uma coisa é árabe, outra coisa são turcos, que são os antigos otomanos, e outra coisa são persas, que hoje são os iranianos. E todos eles tradições islâmicas, sendo os árabes sunitas e os persas ou iranianos xiitas, tá? Então você tem aí todo esse aglomerado de povos que entendem que isso é sagrado. Dá para entender que ali tem alguém das 12 tribos ali também, de volta ali, não? Eles estão em volta morando, então os judeus que são espalhados por aí, eles têm ascendência, né, nas nossas tribos. É muito difícil comprovar isso hoje, mas eles têm ascendência nas nossas tribos, eles estão em volta. Isso aí está encravado no meio de Jerusalém, esse texto, né? Tudo misturado, exatamente. E aí o que acontece? Isso é guardado com muito cuidado, porque qualquer coisa aí dá um atrito, dá estoura a violência se você tiver qualquer profanação. Aí isso aí. Então a polícia guarda, os árabes eles restringem a aproximação disso aí. Não é assim. Isso aí, para você se aproximar disso aí, você é muçulmano, eles autorizam tal. Você se aproximar disso aí como turista, é muito difícil, tá? Então hoje você tem esse impasse. Você tem esse impasse. E o que acontece? Acredita-se que essa será a grande cartada do anticristo, tá? Quando houver o arrebatamento que causará um colapso mundial, o arrebatamento causará um colapso mundial. Isso é fato.
tá certo? Pessoas desaparecendo e diversas situações caóticas acontecendo pelo mundo, e as religiões sem uma resposta precisa a isso. Isso causará um choque, um espanto, e o anticristo já está com toda a plataforma pronta para, aproveitando o colapso, tá certo? E o inimigo já tem tudo planejado, aproveitando o colapso mundial, já chegar com a sua proposta, já chegar com falsa paz, exatamente. Então ele aproveitará o colapso mundial para trazer tudo para ele. Tanto que Apocalipse você tem as descrições, você tem o anticristo, que é uma figura principalmente política, você tem o falso profeta, o anticristo é a besta que sobe do mar, o falso profeta é a besta que sobe da terra, tá certo? E eles agirão na eficácia de Satanás. Perceba que só existe uma trindade, mas essa é uma tríade. Trindade é só celestial, só o Pai e o Espírito Santo, mas eles são uma tríade, onde você tem Satanás atuando completamente livre, sem a restrição de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quem é que restringe o inimigo? Quem é que restringe o inimigo? O inimigo não permitiria que nós estivéssemos fazendo isso. Quem restringe a sua ação na atualidade é o Espírito Santo. E quando essa restrição for tirada, Satanás agirá com toda eficácia. Aí você terá Satanás como Deus, o anticristo no lugar do Cristo e o falso profeta no lugar do Espírito, promovendo o quê? Uma religião mundial, que já é promovida hoje pela ONU. A ONU trabalha intensamente hoje pela religião mundial. A cultura trabalha hoje intensamente pela religião mundial. Diversos órgãos, diversas ONGs, diversos artistas, diversos meios culturais trabalham hoje intensamente por uma religião mundial. Essa promoção, essa tentativa de uma religião mundial, de desfazer as diferenças religiosas e aglomerar todas elas. Chama-se sincretismo religioso. Tá? No caso do cristianismo, chama-se ecumenismo, onde você pega diversos tipos de profissões cristãs e tenta juntar todas elas. É o ecumenismo. E no caso de religiões mais distantes ainda, é o sincretismo. Tá? Você veja que num encontro multireligioso, dá certo para todo mundo, só não dá para crente. Todo mundo, cada um com sacerdote, não sei o que, o papa dominicano, não sei o que, todo mundo se abraça. Só quem não dá certo com isso é crente. Crente fiel é chato, crente fiel é intransigente, crente fiel não cabe, crente fiel não dá certo com essas outras situações, com essas mentiras, porque ele anda pela verdade, e a verdade incomoda, tá certo? Então a verdade, ela causa desconforto, que é sal, que é luz, tá certo? Então veja, quando ele ascender, quando ele vier, dar a início do seu governo, acredita-se que essa será a grande Cartago. Ele terá força, a partir dessa desestabilização, ele terá força para remover isso aí e para dar início à reconstrução do templo. Tá? Com a reconstrução do templo, ele vai ganhar o apreço dos judeus. Veja um fato curioso: a ONU é a Organização das Nações Unidas, tá certo? Primeiro foi criada a OTAN, lá no final da Segunda Guerra Mundial, para tentar evitar que acontecesse essa guerra. E aí a OTAN não tem tanta força de criar a ONU, para tentar aglutinar mais a gente. Tá? Na ONU, houveram presidentes de várias nacionalidades, mas nunca houve um judeu. Nunca houve um judeu presidente da ONU. E os judeus hoje, Israel hoje, bate de frente com a ONU terrivelmente. Então descumpre as ordens da ONU. A ONU não tem poder sobre Israel. Pode ser que esteja sendo guardado para esse momento. Que finalmente o primeiro presidente judeu da ONU seja o anticristo, que vai dar à ONU a força que ela nunca teve, de sim estabelecer dominação sobre toda a população, certo? Aproveitando o poderio de quem? Estados Unidos, aproveitando a tecnologia
que tem sido desenvolvida para poder estabelecer coerção, força coercitiva, para que todas as pessoas se inclinem ao seu governo. É isso que a gente vai ver na abertura dos selos. Ele vai ter força coercitiva para impor a sua forma de governo. Quem não aceitar será perseguido como alguém fora da lei, será perseguido como alguém subversivo, tá certo? Então, só aproveitando que eu já cheguei aqui, a profecia de Daniel, a 70ª semana, está aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem fala a ordem, por favor? São 15 para Jó. 15 para Jó? Isso. Tá brincando. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. As 70 semanas de Daniel. Isso aí tem que se cumprir, né? 69 já foram, se cumpriram com o sacrifício de Cristo. A 70ª está reservada para depois que a igreja for arrebatada. Aí terá seu cumprimento total, cumprimento pleno. Cumprida a 70ª semana de Daniel, virá Cristo com a sua igreja e estabelecer o seu reino. O reino milenial, o reino de 1000 anos na terra. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, que foi na época de Ataxerxes, né? Para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Daniel é muito preciso. Muito preciso. Os adeptos da teologia liberal, que não creem que a Bíblia seja um livro revelado, mas apenas uma literatura, eles não aceitam Daniel como ele está. Eles dizem que Daniel foi uma construção posterior. Foram escrevendo conforme o tempo e disseram que foi Daniel. Tá certo? Mas isso é teologia que você joga no lixo. Daniel é um personagem histórico apontado pelo próprio texto que teve da parte de Deus essa revelação. Na verdade, ele é o João do Apocalipse do Velho Testamento. Exatamente, ele é o João do Apocalipse estando no Velho Testamento. E existe uma outra situação em relação a Daniel, porque você pode perguntar para mim: se Daniel é do Antigo Testamento, os judeus estão com o Antigo Testamento em mãos, a chamada Taná, tá? Torá, Neviim, Ketuvim, a Taná. Se eles têm em mãos, eles têm acesso a Daniel, por que eles não têm? Veja, existe um mistério em relação a Daniel tão grande que na própria classificação que os judeus deram aos livros, eles não têm Daniel como profeta. Eles entendem que Daniel é um sábio, mas não profeta, tá? Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, 5 livros chamados Pentateuco para nós, 5 livros de Moisés. Neviim, ou Navihim, profetas anteriores e posteriores. Quem são os profetas anteriores para os judeus? O que a gente chama de história. Quem são os profetas posteriores? Os 5 maiores, tá? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel para eles não, então para eles são 4 só, que eles põem Jeremias, tá? Tira Daniel. Então eles têm esses profetas maiores e pegam os menores e juntam num livro só. Aí dá os 12 profetas num livro só. Então profetas anteriores e posteriores para eles. O que Daniel é? É o que eles chamam de Ketuvim. O que é Ketuvim? Escritos. O que são escritos? Escritos de sabedoria. Por exemplo, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Daniel, os poetas Crônicas. escritos, né? São mais menos importantes? Não, são tão importantes quanto. Só que são de outra característica. São escritos de sabedoria. Não são escritos proféticos como Isaías. Né? Então, para os judeus, Daniel está deslocado para livros de sabedoria. Eles priorizam mais do que Isaías. Né? Isaías, muito mais. Uma pequenina Bíblia. Exatamente. E aí, isso nos diz sobre a maneira como eles lidam com Daniel. Eles não lidam como a gente lida. Como o Senhor mesmo colocou, Daniel é um Na vida de Daniel, ele tem autonomia para fazer isso, né? Foi Deus que fez através dele. Senão, tem autonomia, tem base, tem tudo, tem toda a referência. Toda. Tem um profeta. Daniel estava na corte babilônica. Ele profetiza sobre o fim da corte babilônica, o início da macedônica, o fim da macedônica, o início da romana e sobre a vinda de Cristo.
E o final da profecia dele aponta o fim dos tempos. Aquilo que nem se cumpriu ainda, ainda vai se cumprir. Tá certo? Então, veja a extensão daquilo que Daniel recebeu. Por isso que ele caiu hoje. Por causa da complexidade daquilo que ele estava recebendo. Eu falei que é o meio morto, né? Então, assim, foi de um nível, né? Extrapolou assim, a capacidade cognitiva dele. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas, os primeiros 49 anos. E 62 semanas. Tá certo? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então você vê todas essas características sendo vistas na história. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tá certo? Tanto no final do período persa, no período macedônico, houve um dos anticristos, porque não existe um anticristo só. Existem os anticristos. E aí, ao final, virá o anticristo. Então, ao longo da história, se levantam alguns anticristos, tá? Assumem esse papel de guerrear contra o povo de Deus. Um deles, por exemplo, que foi profetizado também por próprio Daniel, chamava-se Antíoco IV Epifanes, que era um líder militar dos Seleucidas, que era um povo oriundo dos macedônios. Então houve o Império Macedônico, a Macedônia se dividiu em 4, um desses grupos era os Seleucidas. E esse Seleucida tinha um general chamado Antíoco IV Epifanes. Ele quase dizimou Israel. Ele quase dizimou os judeus, quase. O templo foi reconstruído, guerreando contra os judeus. Ele conseguiu dominar, levou uma porca para dentro do altar, sacrificou no altar, misturou sangue com excrementos e sujou tudo, para contaminar tudo. Ele proibiu que qualquer pessoa desse nome bíblico a seus filhos. Ele caçava todos os livros da Torá para queimar. Ele caçava todos os professores para matar. Ele quase dizimou Israel, até que se levantou o período que não está na nossa Bíblia, na Bíblia católica, são os 2 livros de Macabeus. Aqueles livros não são canônicos, por isso que não são na Bíblia, mas tem história. É bom ter, por quê? Porque você lê esses livros que tem conteúdo histórico. Não é revelado, tem um monte de bobagem lá, mas tem conteúdo histórico. É o livro Apócrifo. Apócrifo, exatamente. E aí, nos livros de Macabeus, você tem essa guerra. A guerra dos Macabeus, que é exatamente a guerra que está sendo escrita por Daniel, tempos angustiosos. O livro de Judite tem uma Judite tem muita bobagem, na verdade, mas dá para você perceber o comportamento das pessoas daquela época. Então, os apócrifos a gente vê para isso, para saber como é que o pessoal se comportava, no que eles criam. Então, dá para ver muitas bobagens que eles criam na época. Então, tempos angustiosos com os romanos. Os romanos quando dominaram, depois os romanos quando vieram guerrear contra os judeus. Tudo isso profetizado por Daniel, tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Ó Daniel, será cortado o Messias na cruz do Calvário, quando ele foi morto, quando ele entregou sua vida por nós. Mas não para si mesmo, ou seja, não foi morto por um pecado seu, por algo que ele tenha cometido, ele foi morto por mim. Ele foi um cordeiro vicário, cordeiro substituto. Ele não substitui na cruz do Calvário. Era para o juízo cair sobre nós. Ele toma sobre si. Aí ele faz a expiação. Expiar é exatamente limpar, tirar, tá certo? Então o sangue dele expia, o sangue dele tira, limpa, purifica, tá certo? Apaga o pecado. Depois de 2 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como em uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança. Agora é o final. Agora é aquilo que apontará para a 70ª semana. Veja, com relação a essa destruição, você tem, por exemplo, Cristo. Vou encerrar a aula para a 70ª semana. Só para explicar isso aqui, veja só. Cristo entrando em Jerusalém, os discípulos, boquiabertos com a reconstrução do templo na época de Herodes. Na época de Herodes, tá certo? O templo na época de Herodes não foi reconstruído, foi ampliado, foi reformado, tá certo?
mas é como se tivesse reconstruído, tão magnificente que ficou. O que restou do templo da época de Herodes? A plataforma. A plataforma que fizeram para em cima dela construir o templo. Então sobrou a plataforma, que é o que hoje parte dela, que sobrou parte dela, é o que é o muro das lamentações. Os judeus vão lá orar, tá certo? Então veja, os discípulos olham para Cristo e falam: Senhor, olha que pedras magníficas. Então eram pedras inteiras, metros e metros de pedra cortada. Eles cortavam aquela pedra e arrastavam, pedras inteiras, né? Metros enormes de pedra. E aí os discípulos olham. Qual é a resposta que Cristo dá? Não ficará pedra sobre. Depois vão usar isso para acusá-lo, dizendo que eles estavam dizendo que destruiria o templo. Não, eles estavam falando dele mesmo, do corpo dele. Só que ao mesmo tempo que eles estavam falando dele mesmo, eles estavam também indicando uma profecia, que é a profecia acerca de Jerusalém. Em outro lugar ele vai dar outra brecha. A mulher diz assim: bem-aventurados os seus que alimentaram. E aí ele diz assim: olha, na verdade, filha de Jerusalém, chorai por vós, porque se fizeram isso com o madeiro verde, que se fará o seco. Então assim, Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, tá certo? E isso teve seu cumprimento depois que Cristo morre e ressuscita e ascende aos céus. Passa 70 anos. Quando chega no ano 70, se cumpre a profecia que Cristo havia dado. Os judeus começam a ter desentendimento grave com os romanos, tá certo? E os romanos, o imperador romano, querendo obrigar que a estátua dele fosse colocada dentro do templo, porque todas as religiões permitiam, os judeus não permitem. Tito é enviado a Jerusalém e destrói, tá certo? Ele, num primeiro momento, ele não destrói tudo, mas ele causa graves danos a toda a cidade. Vão sossegar o templo, mas vai ficar fervilhando ali a revolta. Ano 70, caminha mais para frente, ano 135. Ano 135 da era cristã. O imperador chamado Adriano. Novamente, o mesmo problema com os judeus. Os judeus resistem. Adriano vai fazer o quê? Muito bem. Os judeus já causando problema demais. Agora, ó, ele manda tropas, acho que Pompeu que foi para lá. Ele manda tropas, ele não vai só causar dano, ele destrói tudo. Ele põe tudo por terra. Ele não faz só isso. Ele muda o nome de Jerusalém para Aérea Capitolina. O nome de Jerusalém muda para Aérea Capitolina. E o nome do território de Judá é mudado para Palestina, que é o que se chama até hoje. O que é Palestina? Palestina é a palavra Filisteia em latim. Palestina é chamar Israel de Filisteia, ou de Filístia, terra dos filisteus. Tá? Então assim, não tem nada a ver com árabe, não tem nada a ver com ninguém que está ali. Tem a ver com os filisteus, que eram o povo inimigo de Israel, e foi destruído na época de Davi. E o imperador Adriano, para punir os judeus, ele muda o nome para Palestina, Filisteia. Tá? Aí outra profecia vai ficar engatilhada a partir disso aí, que a gente vai analisar na próxima aula, que é o que? A profecia que Cristo indica da figueira e dos ramos. Aquele último versículo lá, eu achei interessante. Sim, vai cessar o sacrifício, vai cessar a oração, né? Daí a gente vai falar melhor senão agora vai falar morrendo, né? Me lembro de voltar nele então. Quando os judeus são espalhados pelo mundo, isso chama-se diáspora, tá? Já havia os judeus pelo mundo, mas eles são proibidos de ficar em Israel. Ano 135 da era cristã, são proibidos de permanecer em Israel, são espalhados pelo mundo. É chamada diáspora, tá? Com a diáspora fica assim muito difícil o cumprimento da profecia de Cristo. Cristo disse assim, ó: quando a figueira estiver em flor, tenha certeza que está perto do verão. Parece enigmático assim, esse termo. Mas veja, um pouco tempo atrás a gente perguntou aqui. Paulo chama a igreja de jambuzeiro. Israel é a figueira. A figueira foi sacudida. Os seus frutos foram espalhados.
de astros. Eles são espalhados pelo mundo. Jesus disse: quando a figueira estiver em flor, ou seja, brotar de novo. Israel, como figueira, voltou a brotar. Cumprimento da profecia de Cristo. A partir do cumprimento da profecia de Cristo, sempre da figueira, a gente já entrou no relógio escatológico. Já entrou no relógio escatológico acelerado. A gente está nos últimos minutos desse relógio escatológico, que voltou a funcionar com o restabelecimento de Israel. Sem o restabelecimento de Israel, nada disso aqui faria sentido. Israel foi reestabelecido como nação. E aí todo o relógio escatológico fez funcionamento. Israel, então, na verdade, ele é o relógio de Deus. É o relógio de Deus. O relógio de Deus, o relógio escatológico para os fins dos tempos. Certo? Encerramos aqui. Na próxima aula a gente volta nesse versículo e segue adiante. Tá certo? Talvez o versículo vai acabar. Essa aula foi só você fazer na semana. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pergunta se quiser. Você vai ter mais aula depois desses